Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites desta terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro de dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, disse o Senhor para Josué. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Muitos de vocês que estão nos ouvindo agora já leram esse trecho na palavra do Senhor, e muitos de vocês provavelmente já até falaram alguém, pregaram para alguém sobre esta passagem. O livro de Josué é um livro que conta a história do sucessor de Moisés, o grande legislador de Israel, e que as Escrituras dizem que depois dele e antes dele nunca houve outro profeta como Moisés. Moisés era um homem reconhecido, um grande homem. E agora Moisés está morto e Josué vai assumir o povo no lugar de Moisés. O livro de Josué fala sobre essa trajetória do povo de Israel depois de uma longa caminhada de 40 anos peregrinando pelo deserto e a entrada desse povo na terra prometida. É um livro que fala sobre liderança. É um livro que todo cristão deveria ler, porque este livro, ele mostra o segredo para uma vida bem-sucedida, para uma vida de êxito. Mas voltando um pouco ao início desta palavra, quando a palavra de Deus diz assim que Moisés, o servo do Senhor, morreu, eu fiquei pensando, por que Deus escolheu Josué? Será que não havia entre os filhos de Israel outra pessoa que pudesse suceder a Moisés? Quem sabe algum parente ou alguém da tribo de Levi que poderia suceder Moisés? Esta é uma pergunta interessante. O texto sagrado começa dizendo que depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o próprio Deus disse para Josué, não foi o povo, não foi um dos líderes das tribos, mas foi o próprio Deus que fala com Josué. E ele diz para Josué, o meu servo Moisés está morto, e agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Aí eu fico imaginando
a reação de Josué. Porque durante 40 anos Moisés liderou este povo. Moisés ensinou o povo. Moisés preparou o povo. Moisés alimentou no coração do povo a esperança de um dia entrarem numa terra prometida. E agora Moisés acaba de morrer e Deus já vem e fala para Josué e diz para ele, olha, prepara o povo, porque vocês vão entrar na terra prometida. Vejam bem, por que Deus escolheu Josué? Como eu disse, Deus poderia ter escolhido outra pessoa. Alguém poderia dizer assim, olha, por que Deus não escolheu Caleb? Afinal de contas, Caleb era uma pessoa destemida, com mais idade que Josué, portanto, diga-se de passagem, mais experiente. E uma pessoa também determinada, confiante, leal. Mas Deus escolhe Josué. E vejam bem que Deus escolheu Josué, não foi por causa da sua eloquência, porque não há texto na Bíblia citando que Josué era uma pessoa eloquente. Deus não escolheu Josué porque ele tinha algum dom, alguma habilidade especial. Não há nenhuma menção na Bíblia também sobre isso. Deus não escolheu Josué por causa da sua aparência. Aqui não se trata de beleza, também não se trata de força, porque Deus não escolheu Josué por ele ser o mais forte. Deus não escolheu Josué por causa da sua família, e menos ainda por causa das suas finanças. O que foi que levou Deus a escolher Josué, filho de Num? Até então, um personagem quase desconhecido, para suceder a Moisés, o grande legislador do povo de Israel. A Bíblia deixa muito claro que Josué possuía algumas características que agradaram a Deus, a começar pelas suas atitudes e pelo seu coração. Porque quando Deus olha para as pessoas, Deus não está preocupado com a sua posição, com as suas finanças. Deus não está preocupado com a sua hereditariedade. Deus não está preocupado com a sua beleza, com a sua força. Mas Deus olha para o coração e também para as atitudes, a maneira como você reage, a maneira como você age, como você se comporta em determinadas situações. E é isto que vai levar você a ser uma pessoa aprovada e escolhida por Deus para coisas extraordinárias. Então vejam bem, Josué, ele era uma pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que Deus falava com Moisés, os face a face, ou seja, como alguém que conversa com um amigo, assim Deus falava com Moisés. Então eu fico imaginando a cena, Deus falando com Moisés, da mesma maneira que você fala com a pessoa que está aí do seu lado, da mesma maneira que você se relaciona com alguém conhecido, com alguém íntimo, Deus falava com Moisés. E a palavra diz assim que Josué, o filho de Num, ele era o auxiliar de Moisés. E ele ficava na tenda, ou seja, Josué, ele aprende com Moisés a ouvir a voz de Deus. Então ele vai aprendendo através das reações de Moisés, da maneira como Moisés se portava. Ele sabia que era Deus que estava falando com Moisés. Ou seja, através do comportamento de Moisés. Josué aprende a ouvir a voz de Deus. E quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, nós estamos falando de comunhão com Deus. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Nós estamos falando de santidade, porque para falar com Deus e ouvir a voz de Deus, é necessário que haja santidade, que haja pureza na alma, no coração. E era assim que Moisés se portava, e Josué está a observar e a ver como Moisés age diante do Senhor. Então, o conselho que eu quero dar a você na noite de hoje, nesta reunião, se você deseja ser escolhido por Deus para fazer coisas extraordinárias, a primeira coisa que você tem que fazer é andar com alguém que anda com Deus.
e observar como esta pessoa ouve a voz de Deus, como Deus fala com ela. E também aprender a ouvir a voz de Deus. Porque Josué, sendo moço, ele não gasta a sua juventude, o seu tempo, deleitando-se nos prazeres de uma juventude desraigada. Josué não gasta o seu tempo usufruindo, né, o seu tempo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas a Bíblia diz que ele estava sempre na tenda de Moisés, auxiliando e observando, acompanhando e vendo como Deus falava com Moisés. Então ele aprende a ouvir a voz de Deus. E eu te pergunto, você também tem aprendido a ouvir a voz de Deus? A segunda coisa importante que eu vejo nas características pessoais de Josué, é que ele era um bom servo. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 9 até o versículo 14, nós vamos ver que Josué, antes de ser chamado por Deus para liderar o povo, antes de Moisés se tornar o sucessor de Moisés, ele primeiro é submetido à prova da obediência. Num determinado dia, numa ocasião, Moisés, ele convoca Josué, sendo ainda jovem, e o coloca na linha de frente da batalha, para lutar uma guerra contra os amalequitas. E a palavra do Senhor diz que Josué, ele atende à determinação de Moisés. Ele vai ao campo de batalha. Josué, ele não se porta como ocorre muitas vezes de alguém receber uma determinada tarefa e dizer assim ao seu líder: olha, eu não posso fazer, isso não é para mim, eu não tenho coragem, eu tenho medo, olha. Não, Josué, mesmo sendo jovem, ele aceita o desafio e ele vai para o campo de batalha. E o que chama a atenção é que enquanto ele está lutando contra os amalequitas, ele está olhando para Moisés. E ele percebe que todas as vezes que Moisés levanta a mão, como se dizendo: vá em frente, lute, vença a guerra. Então Josué ia e vencia os inimigos. Quando as mãos de Moisés começavam a se abaixar, então Josué começava também a se enfraquecer. Mas logo Moisés levantava novamente a sua mão. Até que surgem dois personagens que vão e levantam as mãos de Moisés. Arão e Hur seguram as mãos de Moisés no alto, e Josué está olhando para Moisés. A voz de comando. E ele continua lutando aquela batalha, e ele vence os inimigos. E lá em Êxodo 17, 9 até o versículo 14, o Senhor diz para Moisés: Moisés, esse menino, esse jovem, ele venceu uma guerra contra os inimigos. Então faça um memorial, faça um registro. Escreva a sua história para que ela seja lembrada, para que ela seja contada. Então, o segredo da obediência, de acatar uma ordem, uma decisão do seu líder e de fazer aquilo que foi determinado, não somente trouxe vitória ao povo de Israel, mas trouxe também o reconhecimento a Josué. E é por causa desse reconhecimento que nós veremos mais à frente, que ele vai ser o escolhido. Josué, em terceiro lugar, ele soube esperar a sua vez. Porque, como disse Josué, ele se mostra, ele se porta com valentia. Ele é um bom servo. Ele cumpre bem as suas tarefas. Quando ele é designado com Caleb e mais 10 para ir até a terra prometida, para observar a terra, ele se porta com valentia diante dos outros. Ele não tem medo, ele é corajoso, ele é destemido também. E é obediente. Então o Senhor diz para Moisés que Josué seria o escolhido. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, Moisés então vai chamar a congregação, vai reunir o povo. E ele chama Josué e diz assim a palavra do Senhor: que então Moisés chamou Josué diante do povo e disse para ele: seja forte e corajoso. Olha, lembre desta palavra: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra
que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. Então Josué, naquele momento, ele é reconhecido perante o povo de Israel como sucessor natural de Moisés. Mas o que me chama a atenção é que, embora ele já tenha sido escolhido para suceder Moisés, ele continua exercendo as suas atividades normais. Josué continua ali perto da tenda, servindo Moisés, ajudando Moisés em suas tarefas, mas em nenhum momento Josué, ele tenta usurpar a autoridade, a liderança de Moisés. Ele espera o seu tempo, ele espera a sua vez. E então quando Moisés morre, aí o Senhor se apresenta para ele. E o Senhor vai lembrá-lo das palavras que Moisés tinha lhe dito antes: seja forte e corajoso. A palavra do Senhor continua no versículo 4, que nós acabamos de ler. E da mesma maneira que Deus falava com Moisés, que Deus se revelava a Moisés, agora Deus fala com Josué. Queridos, quando nós aprendemos, primeiro, a ouvir a voz de Deus, aprendemos a nos portar com humildade, com sabedoria e servir bem. Quando nós aprendemos a ter paciência, sabendo que o tempo certo vai chegar, então aí na hora certa Deus vai falar também com você. E Deus fala agora com Josué. E o Senhor diz para ele o seguinte: Josué, Moisés morreu, e eu vou lhe dar a terra que eu tinha prometido a Moisés. Mas o interessante é que até então Josué ele só conhecia a missão. Qual que era a missão? A missão era entrar na terra prometida, era conquistar uma terra. Mas até então o que tinha sido dito e o que Josué sabia sobre esta terra é que eles iam entrar numa terra e eles iam sair pisando na terra e conquistando a terra. Mas não havia limites. Mas agora Deus, ele clareia para Josué qual é a visão que Deus tem acerca dele. O que Deus espera que ele faça. Então o Senhor apresenta para ele e diz assim para ele: olha, eu estou te dando um limite daquilo que você tem que fazer. Até onde você deve conquistar. Até onde você deve avançar. Esses limites, eles pertencem aos filhos de Israel. Esta é a terra prometida. E você, Josué, vai fazer com que o povo entre e conquiste essa terra. E aí o que me chama a atenção é que Josué, ao assumir o comando do povo no lugar de Moisés, ele se apresenta não como um líder confuso, desorientado, não. Josué, ele tem uma visão muito clara daquilo que Deus quer que ele faça. Então agora ele sabe qual é a missão, conquistar a terra, mas ele sabe também qual é a visão, aonde eu devo conquistar, até onde eu devo ir. E Deus garante a Josué que vai estar com ele e que vai lhe dar vitória. Quais são as promessas que Deus faz para Josué? Primeiro, o Senhor diz para ele: você vai ter êxito naquilo que você vai fazer. Você nunca será derrotado. Oh, queridos irmãos, olha que palavra poderosa esta. Quem não gostaria de ouvir uma palavra desta de Deus? Você nunca será derrotado. Todas as guerras que você entrar, todas as batalhas que você enfrentar, você vai vencer. Foi isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Josué, não haverá inimigo em pé diante de você. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você vai vencer. Você não precisa temer, porque assim como Moisés, por 40 anos, guiou esse povo, e eu livrei o povo, eu guardei o povo, e estive com o povo, eu também vou estar com você, como estive com Moisés. E ainda mais, o Senhor deixa muito claro para ele, que esta vitória que ele teria sobre os seus inimigos, o êxito que ele teria, só dependeria de uma coisa: obedecer a vontade do Senhor, aquilo que Deus estava por revelar a ele, do que ele deveria fazer. A palavra,
você nunca será derrotado. Ela deixa muito claro que Deus não estava dando a Josué, como dizem as pessoas, de mãos beijadas a promessa. Ou seja, Deus não estava dizendo para ele assim, ó Josué, você vai andando e aí os inimigos vão sair correndo da tua frente, né? Olha, você vai, na medida que você avançar, os inimigos, olha, vão sumir da tua frente. Não foi isso que Deus disse. O Senhor disse para ele assim, você nunca será derrotado. O que isto significa? Que ele teria muitas batalhas. Ele teria muitas lutas à sua frente. Mas ele venceria todas as batalhas. Ou seja, toda batalha que você entrar, você não vai ser derrotado. Não há como vencer se não houver batalhas. Não tem como contar vitórias se você não enfrentar uma guerra. Se você não enfrentar o inimigo, se você não enfrentar uma batalha, você não terá vitórias para comemorar. Você não terá vitórias para contar. Então o Senhor diz assim para ele, você nunca será derrotado. Deus estava prometendo para ele o seguinte, Josué, eu vou estar com você. Deus não estava dizendo para ele, olha, você não vai ter problemas. Vai ser tudo tranquilo. Como que num passe de mágica, vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar a terra e vão viver tranquilamente. Não foi isso que Deus disse. Deus estava dizendo para ele, você vai entrar na terra, você vai enfrentar os inimigos, você vai despojar os inimigos e você vai conquistar a terra, porque você não estará sozinho. O Senhor disse, eu estarei com você como eu estive com Moisés. Ei, você que está ouvindo esta palavra neste momento, escute isso. Se existem inimigos, se existem obstáculos, se existem problemas à tua frente, é porque o Senhor quer que você vença. O Senhor quer que você conquiste. O Senhor quer que você vença todas as barreiras que estão diante de ti. Porque você não está sozinho. As mesmas palavras que o Senhor disse para Josué, Jesus disse para a sua igreja, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está do teu lado. Deus usa o exemplo de Moisés para deixar bem claro para Josué que ele também venceria, porque Moisés venceu os seus inimigos. Não houve inimigo, por mais potente que fosse, por mais forte que fosse, não houve inimigo que prevalecesse diante de Moisés, o servo do Senhor. E agora Deus estava dizendo para Josué, assim também será com você. Outra coisa importante que nós vemos na história de Josué, e eu quero na noite de hoje parar no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Mas eu te convido para ler todo este livro e ver o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus abençoa aqueles que lhe obedecem e fazem a sua vontade. Deus vai alertar Josué sobre os perigos que ele enfrentaria. E por 3 vezes o Senhor vai dizer para ele assim, seja forte e corajoso. Lembre-se que Deus não estava dizendo algo novo para Josué. Deus estava trazendo à memória de Josué as palavras que Moisés tinha dito a ele perante o povo. Então, muitas vezes, Deus vai usar pessoas para dizer a você as mesmas palavras que você já ouviu na tua vida. Como que se Deus quisesse que você reafirmar as suas promessas, lembrar você daquilo que já foi dito. Então, por 3 vezes o Senhor vai dizer para ele, seja forte e corajoso. Primeiro, seja forte e corajoso, porque você vai comandar o povo. Segundo, seja forte e corajoso, para não desanimar e não ficar com medo. E terceiro, seja forte para viver de acordo com a palavra, para viver de acordo com a lei do Senhor. O povo estava precisando de um líder naquele momento. Se nós observarmos na história bíblica, nos períodos posteriores a Josué, no período dos juízes, quando o povo muitas vezes ficou sem ter um líder, sem ter alguém que orientasse, que guiasse o povo prevaricou contra o Senhor. Houve queda espiritual, houve imoralidade, o povo se afastou do Senhor, porque o povo precisa de líderes.
Mas o povo precisa de líderes, de pastores, que apacentem segundo o coração de Deus, que amem com o amor de Cristo, que se dediquem com o mesmo sentimento de Cristo. Então o povo estava precisando de um líder. E Josué era esse líder que foi escolhido. E as promessas que o Senhor tinha feito, anote isso, as promessas que Deus tinha feito, foi para o povo, não foi para Josué. A promessa de Deus é que o povo entraria na terra. E Josué, ele era o escolhido de Deus para guiar o povo até a terra. Mas essa não era uma promessa exclusiva para Josué. Essa era uma promessa para o povo. O que eu quero dizer com isso? Que as promessas de Deus, nos dias de hoje, são para a igreja. As promessas de Deus não é para uma pessoa apenas, é para toda a sua igreja. E aqueles que lideram, aqueles que pastoreiam, aqueles que cuidam e que servem o povo, eles têm a missão de conduzir o povo na direção da promessa de Deus, para conquistar as promessas de Deus. Ou seja, Josué, ele é levantado por Deus para abençoar o povo, assim como os pastores são levantados por Deus para abençoar o povo, para abençoar a igreja e para guiar o povo como quem há de prestar contas a Deus. Deus vai dar 4 ordens para Josué. A primeira ordem é: seja forte. E por 3 vezes o Senhor disse para ele: seja forte. O que significa ser forte? Deus estava dizendo para Josué: seja valente, seja poderoso. Como ser valente? Como ser poderoso? Como ter energia? Como ter animosidade? Como ter consistência naquilo que faz? Só existe uma forma de ter esta força que o Senhor estava pedindo a Josué. É nós cremos no Senhor e receber o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos empodera. O Espírito Santo é que nos dá a valentia, o poder necessário para poder fazer a obra do Senhor. Segundo, seja corajoso. Ser corajoso é ser destemido. Não tenha medo. O Senhor estava dizendo isto para Josué, porque Josué haveria de enfrentar desafios. A promessa foi feita. A promessa de Deus estava valendo para Josué e para aquele povo. Mas ele precisava ser corajoso. Talvez você que esteja me ouvindo nesta hora, você também esteja sob uma palavra de promessa de Deus na tua vida, na tua família. Você tem recebido a palavra do Senhor sobre a tua vida. Mas você precisa, além de ser forte, você precisa também ser corajoso. Ou seja, além de ter o poder, você precisa ter a ousadia para poder avançar e conquistar aquilo que o Senhor te prometeu. Eu não sei quais são as promessas de Deus sobre a tua vida, mas hoje eu quero reafirmar sobre a tua vida, sobre você, que se você for corajoso, se você for forte, confiar no Senhor, Deus será contigo. E aquilo que parece impossível, como Jericó parecia impossível de ser conquistada pelo povo, mas Deus deu a Josué as estratégias corretas. Deus te dará as estratégias corretas para você vencer os inimigos, por maiores que eles sejam. A terceira ordem que Deus deu para Josué é que ele deveria ser cuidadoso. E esta palavra nos faz lembrar também das recomendações de Jesus para os seus discípulos, quando ele falou assim: olha, sede vigilantes. Porque ser cuidadoso é ser vigilante, é tomar o cuidado para viver de acordo com a lei, porque não seria fácil. Haveriam algumas situações, alguns momentos, durante a trajetória de Josué e do povo, onde se ele não tomasse cuidado, a lei poderia ficar em segundo plano. E não é diferente conosco, porque às vezes acontecem situações e a gente acaba deixando de lado a lei do Senhor.
E o Senhor foi muito claro para ele: você precisa ser cuidadoso, você precisa ser vigilante. E em quarto lugar, o Senhor disse para ele: você precisa obedecer. Também não basta ter o cuidado, conhecer a lei e guardar a lei debaixo do braço. Não adianta você ter a lei guardada na consciência, na mente, se você não obedecer. O Senhor deixa bem claro para ele o seguinte: você precisa obedecer. E obedecer é você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Obedecer é você se esforçar ao máximo para fazer o melhor, para cumprir a palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor. Não se desviar. Eu estou quase encerrando esta palavra. Mas não se desviar é mais do que fechar os olhos. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É mais do que mudar de calçada quando você vê a tentação, quando você vê o inimigo vindo ao teu encontro. Você precisa entender que obedecer à lei não é mudar de calçada. Não é você passar para o outro lado como que desvencilhando do perigo. Obedecer à lei é você dizer não a determinadas coisas. Veja bem, não é você fechar os olhos e não é você mudar de calçada, mas é você encarar de frente os desafios, encarar de frente as provações, encarar de frente as adversidades, olhando para o inimigo. Não é você sair do teu caminho, não é você fechar os olhos, mas é você continuar na tua direção que Deus tem para a tua vida e vencer. É isso que o Senhor estava dizendo para ele: você não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não se desviar é ter coragem para comparecer diante de Deus e fazer aquilo que o salmista fez lá no Salmo 7, versículo 8. É confessar a sua integridade a Deus. Porque nesse salmo o salmista está orando ao Senhor. E ele diz assim: ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as coisas. Então o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor é aquele que julga todas as coisas. E ele fala: julga a meu favor, pois sou inocente e correto. O salmista, ele não tem receio, ele não tem vergonha, porque ele se conhece e conhece o Deus que ele tem. Então ele tem coragem. Isso é não se desviar para a direita e nem para a esquerda. É ter coragem para chegar diante de Deus e confessar a sua integridade, como fez o salmista, e dizer: Senhor, julga a minha causa, porque eu sou inocente. Você tem essa coragem? A integridade que o Senhor está exigindo, ela tem que ser vertical, integridade para com Deus, mas ela também precisa ser horizontal, integridade do relacionamento com as pessoas. O cumprimento das promessas estava condicionado ao cumprimento dessas 4 ordens. Deus cumpriria suas promessas cabalmente na vida de Josué e daquele povo, se Josué, o líder, fosse forte, corajoso, cuidadoso e obedecesse à lei. O Senhor disse: se você fizer tudo isso, então você terá sucesso. E eu quero perguntar para você hoje: o que é ter sucesso para você? O que é ser bem-sucedido? Talvez para algumas pessoas, o sucesso representa a elevação no status social. Para os cristãos, muitas vezes, sucesso representa ocupar um cargo ministerial na igreja. Para outros, o sucesso pode representar alcançar uma meta, um objetivo na vida. O sucesso ele é muito relativo, ele depende de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que são felizes tendo um carro popular, um carro velho na sua garagem. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas morando de aluguel. E conheço pessoas que não têm sucesso,
mesmo morando em lugares nobres e tendo os melhores carros, tendo todos os recursos à sua disposição. O que é sucesso? Para nós, o sucesso, para nós que somos cristãos, o sucesso pode ser representado na forma de uma mesa. Entenda isso. Imagine uma mesa e os seus 4 pés. Em um desses pés está a família. A família é importante para você. Se você é um homem ou uma mulher que teme a Deus, lembre-se disso, a tua família é importante para você. Segundo são os teus relacionamentos. Eles também são importantes para você. Os teus recursos também são importantes. E a saúde, vamos imaginar que esses sejam os 4 pés, os 4 pilares. Mas eu disse uma mesa, e toda mesa tem um tampo. E este tampo é a presença de Deus. É a presença de Deus na tua vida e na tua família. É a presença de Deus na tua vida e nos teus relacionamentos. É a presença de Deus na tua vida e nos teus recursos. É a presença de Deus na tua vida e na tua saúde. Isto é sucesso. Eu termino esta palavra lançando 3 perguntas para você. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Se você está disposto a ouvir a voz de Deus, então eu te pergunto, você tem ouvido e tem meditado na palavra de Deus, como o Senhor instruiu a Josué? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem parado por um tempo na sua vida para ouvir a voz de Deus? E terceiro, você está disposto, depois de ouvir a voz de Deus, a aceitar e obedecer à vontade de Deus na tua vida? Se você disse sim para essas 3 perguntas, então eu tenho uma palavra para você. Vejam bem, Deus tem grandes promessas para a tua vida. Se você está disposto a ouvir, se você tem parado para meditar naquilo que você ouve, e se você tem ou está disposto a obedecer aquilo que você ouve, escute o que o nosso irmão Tiago diz, no capítulo 1, versículo 22 a 25. Não se engane. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponha a palavra em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não pratica, é como uma pessoa que olha no espelho e o vê como é, frágil, derrotado. Ele dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Mas o Evangelho é a lei perfeita que dá a liberdade às pessoas. E se alguém examina bem esta lei, diz o nosso irmão Tiago, e não a esquece, ou seja, se alguém ouve esta palavra e não esquece, mas pratica esta palavra, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Deus vai abençoar tudo o que você fizer.